O ano de 1931 ficou marcado como um dos mais trágicos da história da humanidade. A China, já abalada por crises políticas e sociais profundas, enfrentou uma catástrofe natural de proporções inimagináveis. Durante aquele verão, o centro e o leste do país foram devastados por inundações colossais que afetaram milhões de pessoas e transformaram completamente o curso dos grandes rios chineses. O desastre ficou conhecido como as inundações de 1931 e até hoje é considerado o pior desastre natural do século XX, tanto em números de mortos quanto na magnitude de sua destruição. As águas engoliram cidades inteiras, alagaram campos de cultivo e transformaram vastas regiões férteis em mares temporários. Para muitos historiadores, aquelas enchentes não foram apenas um evento climático extremo, foram um reflexo de uma sociedade fragilizada, onde a natureza e a instabilidade política se combinaram para criar uma das maiores tragédias já registradas. As causas desse desastre começaram meses antes, nas variações extremas do clima sobre o território chinês. O inverno de 1930 e 1931 foi rigoroso e nevou intensamente sobre o norte do país. Quando a primavera chegou, o degelo rápido das montanhas fez os rios incharem. Em seguida, a primavera trouxe chuvas torrenciais anormais, que intensificaram as monções na região. Entre junho e agosto, precipitações recordes caíram sobre as bacias dos rios Yangtze, Huai e Amarelo. Em algumas áreas, choveu quase o triplo do volume normal. O verão também foi caracterizado por extrema atividade ciclônica. Somente em julho daquele ano, 9 ciclones atingiram a região, que foi significativamente acima da média de 2 por ano. O solo já saturado não conseguiu absorver tanta água, as margens dos rios cederam, e o sistema de diques, muitos deles construídos séculos antes, começou a ruir sob a pressão implacável das águas. O resultado foi uma sequência de rompimentos catastróficos. O Yangtze transbordou, inundando cidades como Wuhan e Nanjing. O lago Poyang expandiu-se até cobrir uma área equivalente a pequenos países europeus. As águas varreram vilarejos, arrastaram plantações e destruíram pontes, estradas e ferrovias. Em poucas semanas, regiões inteiras do centro-leste da China desapareceram sobre a água. Os números exatos da tragédia são incertos, mas as estimativas mais aceitas apontam que entre 2 a 4 milhões de pessoas morreram como resultado direto e indireto das inundações. Algumas fontes chinesas e internacionais da época sugerem que o total possa ter sido ainda maior. A maioria das mortes não ocorreu durante o alagamento inicial, mas nos meses seguintes, em razão da fome, das doenças e da falta de abrigo. Com os arrozais destruídos e o suprimento de alimentos submersos, milhões ficaram à mercê da miséria. Epidemias de cólera, tifo e disenteria se espalharam rapidamente pelas áreas alagadas. Em muitas regiões, corpos flutuavam nas águas estagnadas por semanas, agravando ainda mais as condições sanitárias. Estima-se que quase 90 milhões de pessoas tenham sido afetadas, perdendo suas casas, suas terras e seus meios de subsistência. A catástrofe arrasou uma das regiões agrícolas mais produtivas da China, comprometendo colheitas por vários anos. Foi uma calamidade que não apenas matou milhões, mas mergulhou o país em uma das maiores crises humanitárias de sua história moderna. Entre os muitos pontos críticos durante as inundações, o lago Gaiyu, localizado na província de Jiangsu, tornou-se um dos símbolos da destruição e da reconstrução posterior. Em 26 de agosto de 1931, os diques do lago se romperam e uma onda gigantesca varreu as planícies ao redor. A cidade ao redor foi praticamente engolida pelas águas e dezenas de milhares de pessoas morreram em questão de horas. Após o desastre, o governo e engenheiros chineses iniciaram um longo e difícil processo de reconstrução. A prioridade foi reerguer os diques e reforçar as barragens ao redor do lago e do sistema do rio Huai. Técnicos buscaram modernizar a estrutura usando métodos mais resistentes e novas medições topográficas,
mas os recursos eram escassos e a instabilidade política da década de 30 dificultava qualquer avanço rápido. Mesmo assim, o episódio de Gaoyu tornou-se um marco. Foi o ponto em que se reconheceu de forma definitiva a necessidade de planejamento hidráulico e o controle das cheias em nível nacional. Décadas depois, essas lições seriam essenciais para projetos de maior escala, como as obras do rio Yangtze e a construção da barragem das Três Gargantas no século XXI. A resposta do governo nacionalista de Chiang Kai-shek foi marcada por lentidão e desorganização. A China dos anos de 1930 vivia um momento turbulento, dividida entre senhores da guerra, ameaças de invasão japonesa e conflitos internos. A infraestrutura estatal era frágil e os recursos disponíveis não eram suficientes para enfrentar uma catástrofe dessa magnitude. As ações de socorro começaram tarde e de forma limitada. O Exército Nacional Revolucionário foi mobilizado para conter saques e tentar auxiliar os desabrigados, mas a escala da tragédia superava qualquer esforço possível na época. Apenas com a chegada de ajuda internacional, especialmente da Liga das Nações e de organizações de caridade, foi possível organizar campanhas de distribuição de alimentos, remédios e abrigos. O governo nacionalista tentou usar a estratégia como uma forma de promover a unidade nacional, mas as críticas à sua falta de preparo e a negligência com o sistema de diques foram severas. Para muitos, as enchentes de 31 expuseram as fraquezas estruturais e administrativas do país, contribuindo para o descontentamento popular que, anos depois, alimentaria as revoluções que mudariam para sempre o destino da China. As inundações não foram apenas um desastre natural, foram um divisor de águas na história chinesa. Revelaram a vulnerabilidade de um país vasto diante das forças da natureza e das próprias falhas humanas. Milhões de vidas foram perdidas, cidades inteiras desapareceram e uma nação inteira teve que se reconstruir sobre as ruínas deixadas pelas cheias. Hoje, quase um século depois, a tragédia ainda é lembrada não apenas como uma advertência sobre o poder destrutivo dos rios chineses, mas também como um lembrete da importância da preservação da ciência e da preparação diante dos desastres naturais. Porque, como a história mostrou em 1931, quando a natureza decide mostrar sua força, apenas o conhecimento e a união podem salvar vidas. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!